Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje eu quero responder, hoje não, neste vídeo, eu quero responder a uma pergunta que ficou de um assinante durante a apresentação de hoje de manhã, no café da manhã. Ele fez a pergunta de linhas de tendência. Eu respondi. Depois ele voltou e eu falei: olha, eu não uso, se você quiser usar, pode usar, tal. Mas essa não é a melhor resposta, não é uma boa resposta porque não ficou uma resposta completa. Óbvio que se ele tem essa dúvida, outras pessoas com certeza também terão, então vamos falar no assunto. Linhas de tendência, usar ou não usar, meu irmão. E aí? Campos, por que você não usa linhas de tendência? Bom, vamos lá. Por que eu não uso linhas de tendência? Porque elas são subjetivas. Tá? Eu tento operar o máximo possível no mercado com o mínimo de subjetividade. Então vamos repetir. Eu tento operar ao máximo sem subjetividade. Você consegue ser 100% objetivo? Não. Eu já até falei sobre isso num vídeo não tem muito tempo, tá? Onde eu falo sobre análise técnica. O que é análise técnica? Eu sugiro que você dê uma olhadinha nesse vídeo. Mas eu tento ser o menos subjetivo possível. Por quê? Porque é extremamente difícil testar subjetividade. Tá? A gente só pode operar no mercado por métodos que sejam testáveis, ou seja, que você consiga fazer backtesting. Se você não consegue fazer backtest, não consegue fazer estatística, o método está morto. Você não pode utilizar o método desse, porque para um certo indivíduo pode dar certo, quer dizer, o cara pode usar lá métodos que não são testáveis, que são muito complexos de testar, porque objetivamente não tem como fazer. Mas para aquele cara vai dar certo, ele pode ser super lucrativo com aquele método, show de bola, parabéns para ele. O grande problema é que se ele resolver ensinar isso para os outros, aí já começa a deixar de ser um problema dele para ser um problema de muita gente. O cara passa a ter, vamos dizer assim, eu quero te ensinar os meus instintos. Isso é impossível. Aquele cara tem instintos, aquele cara tem uma forma de perceber o mercado muito individual dele, que subjetivamente ele consegue perceber, olha, aqui eu tenho que fazer isso. E ele faz e dá certo. Quando ele vai ensinar para outra pessoa, essa pessoa não tem aquele mesmo tipo de instinto, aquele mesmo tipo de característica, e aí não vai dar certo. Então, métodos para serem reprodutíveis, para eles serem aquilo que a gente fala assim, eu posso te ensinar esse método, todos eles têm que ser reprodutíveis. Logicamente, eles têm que ser o mais objetivos possíveis. Não dá para ser subjetivo, porque senão não funciona. Linhas de tendência tem esse problema. Quando você pega uma queda, por exemplo, como essa aqui, tá, no Ibovespa, você vai e vai traçar uma linha de tendência. Aí você pode traçar uma linha de tendência que começa aqui. Pensa que em algum momento esse gráfico foi assim. Pronto. Começou assim. Né? Já tinha aqui um bom movimento, mas o cara não sabe onde isso vai acabar. Ele não tem o resto do gráfico. Porque é muito fácil, depois que tem o gráfico, eu traçar a linha de tendência, galera. Isso aqui chama viés, tá? Tem um viés específico, tem um nome para isso que agora está me falhando, que é quando o cara já tem o gráfico, aí ele vem para ó, mas era claro que isso aqui ia cair, óbvio, né? Eu já tenho o gráfico todo. Só que quando o cara tinha o gráfico mais ou menos assim, não era tão claro. Pensa que isso aqui estava caindo até a altura mais ou menos desse topo. Aí o cara vai lá e vai traçar uma linha de tendência, como é, pega os topos anteriores e ele traça. Ele pode traçar assim, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho isso para a gente ver melhor, tá? Ele pode traçar assim, ó. Pegando esse topo ali, estava vindo desse topo, tal, passa aqui por essa sombra, passa nessa sombra e ele traçou uma linha de tendência, tá aqui. Mas ele também pode resolver fazer da seguinte forma: ele pega daqui, mas ele não quer pegar lá aquele topo lá, ó. Ele quer pegar esse topo aqui. Esse outro daqui para frente é uma tentativa de passar. Também é uma válida linha de tendência. O cara podia ter traçado essa, como ele podia ter traçado essa. Pessoas diferentes terão traçado essas linhas diferentes. Ou ainda, o cara fala assim: eu não gosto de pavio, eu traço por corpo. Também é válido, também é correto. Não tem nada errado o cara fazer assim. Então ele vai fazer essa por corpo, ó. Aqui, ó, por corpo. Ficou próxima, mas não ficou igual. Claramente, isso aqui é uma forma subjetiva de traçar. Aí o cara vem e afasta. Aí quando ele afasta, ele observa que a linha de tendência que eles tinham traçado lá, todas aquelas, não estão batendo mais conforme o mercado foi andando. O mercado foi andando para cá, não deu mais. Aí o cara fala assim: bom, agora eu vou retraçar minha linha de tendência. Aí ele traça uma nova linha de tendência. Agora ele vai escolher, ele escolhe o topo. Podia ser desse? Podia, mas ele não quer desse. Ele quer desse. Está errado? Não, está certo. Ele pode traçar também, pelo método, ele pode traçar daqui
Aí volta a ter o mesmo princípio. Ele pode pegar pelas sombras, ele pode pegar só pelos corpos, aí ele resolve pegar do corpo aqui, e aí ele vai traçando. Ou seja, tem como ele fazer uma panóplia de linhas de tendência aqui, e gigantesca. Se isso tudo aqui está correto, nenhuma está incorreta. E não dá para ser assim. Por quê? Porque você vai ter que operar no mercado de uma forma relativamente objetiva. Quando que eu vou fazer o trade? Quando encosta na linha de tendência? Mas qual delas? Quando eu traço pelo spot, pelo não sei o que, pelo spot não, desculpa, pelo pavio, pelo corpo, tal. Tem muitas. Quando você bota isso aqui para programar num robô, e isso é muito importante, tá? Quando você bota isso para programar num robô, isso é extremamente difícil de objetivar. E por que é importante saber se isso é fácil ou difícil de objetivar? Porque boa parte das operações que são feitas pelos big players no mercado são feitas por robôs. Esses robôs precisam trabalhar dentro de uma programação. Programação é, por definição, uma coisa lógica e matemática. Se eu tenho dificuldade de definir isso aqui num desenho, você imagina isso numa programação. Torna, quando é possível, quando muitas vezes o cara não consegue fazer, mas quando ele consegue fazer, ele precisa de uma porção de linhas de código para definir essa mesma coisa. Isso torna a programação pesada e lenta. Lento quer dizer, às vezes, 2, 3 milissegundos a mais. Isso é o suficiente para esse robô deixar de ser eficaz no mercado. Então, o uso de linhas de tendência complica muito a vida por causa disso. Aí você fala assim, mas está errado? Claro que não, cara. Claro que não. Toda análise técnica está certa. Você pode usar figuras complexas. Eu não uso. Eu não uso. Elas não são objetivas. É tudo muito subjetivo. Então, eu não uso figuras complexas. Está errado quem usa? Não, o cara pode usar o que ele quiser. O cara pode usar o que ele quiser. Linhas de tendência, eu uso? Não, não uso. Cara, mas só você não usa. Tudo bem. Só eu não uso. Nenhum problema. Os outros que usam, parabéns, show de bola. Tá dando certo? Segue usando, meu irmão. Tá? Eu não uso. Se eu quero traçar uma linha de tendência, e às vezes eu quero traçar uma linha de tendência, eu venho numa ferramenta chamada canal de desvio padrão, e aí eu traço. Eu só tenho, pensa o seguinte, antes de traçar, eu tenho um gráfico incompleto. Então vamos dizer que eu tivesse aquele gráfico que o cara tinha aqui. Ele tinha esse gráfico aqui mais ou menos, né? E o cara queria traçar uma linha de tendência nisso. Eu venho, se eu quisesse fazer, eu venho aqui, pego no canal de desvio padrão e traço, vou traçar só até esse topo aqui, ó, esse topinho, tá? E traço até esse ponto. Pronto, agora eu tenho um canal de desvio padrão. Isso é um cálculo matemático que eu faço, o chinês lá na China faz, o americano lá nos Estados Unidos faz, o russo lá em Moscou faz. Todos nós vamos fazer essa conta e vai dar sempre o mesmo valor. Esse canal vai ser igual, não interessa se eu traçar isso em Marte ou na Terra, porque isso aqui é uma conta matemática específica, tem uma fórmula. Todo mundo vai ter que usar e vai ter que dar o mesmo resultado. Eu estendo isso, eu não uso dois desvios, eu uso um. Isso é uma questão de teste. Eu testei e um funciona para mim, da forma como eu opero. E aí eu traço um canal de desvio padrão. Pronto, agora eu tracei um canal de desvio padrão que não depende da minha opinião, ele depende de um cálculo matemático e ele veio aqui. Eu tinha traçado entre esse momento aqui, onde ele acaba, né? Aqui até aqui. Muito bem. O futuro, que foram os dias para frente, não estavam incluídos na conta. Observa aqui. Aqui tentou sair do canal de desvio, até aqui estava valendo, voltou. Aqui tentou sair, voltou. Aqui tentou sair, voltou. Aqui tentou sair, voltou. Tudo isso aqui é futuro em relação a onde eu tracei. Segurou para sempre? Não, veio aqui, ó, tentou sair, voltou para o meio do canal de desvio padrão. Essa é uma forma de operar. Aí aqui, o canal de desvio padrão ó, deixou de funcionar, igual muitas linhas de tendência deixam de funcionar em algum momento. E aí o cara vai ter que retraçar, se ele quiser, ele vai ter que retraçar. Aí quando ele olha, poxa, mas eu não vou retraçar, não, vou deixar ele aqui. Olha que interessante, perdeu o canal de desvio, não perdeu? Estava aqui. Voltou e ele funcionou como resistência. Então é uma forma diferente de ver o mercado, de operar no mercado. A outra está errada? Não, não está errada. Eu não faço.
Eu não opero daquele jeito. Por quê? Porque envolve uma absurda quantidade de subjetividade com a qual eu não concordo. Eu gosto de coisas objetivas. Eu opero o mais objetivo possível, dentro de uma coisa que, por definição, é subjetiva. Então, embora o mercado seja subjetivo no seu grosso, como eu expliquei no outro vídeo, dentro da subjetividade geral do mercado, eu tento ser o mais objetivo possível, porque aí eu consigo testar. Eu posso testar se esse canal funciona ou não funciona em tantos por cento das vezes, em tantos por cento não funciona, qual o payoff de operar isso e tal. Enquanto que com linha de tendência, como eu cada vez vou traçar de um jeito, depende do meu humor no dia, depende do meu jeito naquele dia, o cara vai. É difícil, não tem como testar. Tá? E se não tem como testar, na minha opinião, você pode pensar diferente, na minha opinião, não dá para operar modelos que não possam ser testados, que dependam exclusivamente do feeling do operador. Aí não funciona, na minha opinião não funciona. Mas pro outro cara ali funciona, manda super bem, o cara arrebenta, tal, show de bola, velho. Show de bola, fico feliz pelo cara. Eu não sou assim, eu não funciono assim. Para mim, a análise técnica precisa ser o mais objetiva que a gente puder. E essa é uma das coisas que afetam o canal de desvio padrão, certo? Então, então é isso. Era o que eu queria responder. Era uma pergunta de um assinante. Está aí para vocês pensarem a respeito. Vocês podem concordar comigo, vocês podem concordar com ele. Vocês podem ficar com a maioria que usa realmente linhas de tendência. Vocês podem ficar com a minoria que não usa. Nenhum problema. Todo mundo é bonito e bem-vindo no canal e simpático. E nós somos felizes assim mesmo. E todo mundo continua amigo. Tá bom? Um abraço para todo mundo e até um outro momento. Tchau, tchau.